Muito bom dia, bem-vindo a mais a Comissão Executiva. Maria Luísa Albuquerque defendeu ontem que o atraso na União Bancária está a prejudicar os países mais frágeis da União Europeia. A Ministra das Finanças acrescentou ainda que a demora neste processo pode ser uma ameaça à recuperação económica da zona euro. O processo da União Bancária está a provocar várias divergências em Bruxelas, precisamente entre o Parlamento e o Conselho Europeu. A Ministra, que esteve presente numa conferência do Congresso do Partido Popular Europeu em Dublin, admitiu ter uma posição mais próxima do Parlamento Europeu. Maria Luísa Albuquerque referiu que a União Bancária é absolutamente urgente e responsável pela pasta das finanças de Portugal. Considerou que os líderes europeus foram ingênuos na forma como começaram por lidar com a crise financeira. Para Maria Luísa Albuquerque, o caminho da consolidação fiscal não pode ser descurado, mesmo com sinais de recuperação económica. É precisamente sobre a União Bancária que hoje começamos por falar nesta Comissão Executiva de sexta-feira, com Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo da Associação de Empresas Emitentes, Taufik Requibil, habitual comentador desta Comissão Executiva, e também Duarte Pita Ferraz, professor da Nova SBE. Muito bom dia aos três, muito obrigada por estarem nesta Comissão Executiva. Taufik, comece por si. Estas declarações da Ministra das Finanças fazem sentido ou não? Fazem sentido e não fazem sentido, porque quem conhecer a Europa na qual nós vivemos, evidentemente não estranhará que divergências deste tipo estejam a acontecer, porque é um paradoxo, que aliás é muito curioso. A Europa é o espaço económico regional provavelmente o mais consolidado comparativamente aos outros espaços regionais que não evoluem numa lógica federal, mas, por outro lado, é o espaço onde existem mais divergências, por várias razões, razões de natureza cultural, razões relacionadas com as assimetrias que existem entre os vários países da União, a fragmentação, não diria apenas monetária, mas também mesmo política. Temos países dentro da zona euro, países fora da zona euro, países do norte, países do sul, países por baixo de resgate, outros países com excedentes comerciais, outros com déficits comerciais, excessivamente endividados, alguns com rácios mais ou menos aceitáveis. E, de facto, isto cria uma espécie de coquetel que torna o entendimento sobre várias questões extremamente complicado, extremamente difícil. E, aliás, é curioso ver que as decisões mais importantes que a União Europeia poderá tomar para consolidar o seu presente e reforçar o seu futuro são sempre passadas para prazos longínquos. Portanto, mesmo quando estamos a falar da União Bancária e dos mecanismos de supervisão, há algumas decisões que, a partir da que estão em cima da mesa, são prostadas para serem consolidadas de uma forma definitiva daqui a 10 anos. Muito provavelmente daqui a um ano ou dois vamos falar de outra coisa e vamos deixar de falar daquilo que é essencial. Porquê? Porque frequentemente também olhamos para interesses, continuamos a olhar para interesses individuais dentro de determinadas fronteiras virtuais, porque na realidade as fronteiras virtuais ainda apenas existem nos conceitos políticos e na mentalidade dos decisores, e esquecemos a razão essencial da construção do espaço europeu. É aqui uma razão de segurança. A Europa nasceu e foi construída porque era necessário não voltar a situações que se verificaram entre 1939 e 1945. E depois mesmo a sua motivação, depois, evidentemente, do Tratado de Roma, sempre ficou um pouco consolidada por a existência da chamada Guerra Fria. Desde que caiu o Muro de Berlim, as pessoas pensaram que o perigo já passou e que nós podemos voltar antigamente e cada um lutar por si. E os acontecimentos recentes na Ucrânia demonstram, de facto, a vulnerabilidade que existe no espaço europeu em termos de segurança. E, mais que nunca, a segurança da Europa é importante e a segurança passa pela consolidação do espaço económico e social, coisa que está longe de acontecer. E quando eu vejo, por exemplo, entre outros, a forma com qual os partidos de extrema-direita estão a ganhar terreno dentro dos vários países europeus, e nomeadamente aqueles que são adversos à construção do espaço comunitário, que são adversos à moeda única, os movimentos que estão a se processar no âmbito das autonomias que se perspectivam, quer dentro do Reino Unido, quer dentro dos espaços económicos, me deixam preocupado. E, de facto,
facto, a Ministra das Finanças, quando manifestou a sua preocupação, a provocação não deixa de ser, evidentemente, circunscrita à questão da união bancária e à questão da estabilidade económica. Ela fez o seu papel, mas há outras questões que são tão prementes como a própria união bancária, que não estão a ser resolvidas já dentro do espaço europeu. E que o problema da Europa não é só a união bancária. E, de facto, como tudo é sistémico, a união bancária depende provavelmente das questões de equilíbrios orçamentais dentro de vários países da zona euro. Estes mesmos equilíbrios dependem também de outros fatores internos à União Europeia e externos à União Europeia, e depende também muito da posição alemã relativamente a isto tudo, porque, mais uma vez, a Alemanha está a pesar no processo decisório e está progressivamente a demonstrar que um conjunto de medidas que são fundamentais e que são críticas para a consolidação do espaço estão a ser sistematicamente postas em causa. Abel Sequeira, este problema, como diz Maria Luísa Albuquerque, prejudica essencialmente, ou o atraso na resolução desta questão, prejudica essencialmente os países mais frágeis, como Portugal, neste caso? Prejudica os países mais frágeis e prejudica a economia europeia como um todo. Vale talvez a pena contextualizar um pouco porque é que, de facto, existe uma necessidade de uma união bancária, até porque o tema pode não ser completamente evidente para aqueles que nos chegam. A União Europeia, enquanto projeto de união económica e monetária, assentou desde o início numa arquitetura institucional com fragilidades e com vulnerabilidades. Desde logo, a existência de um Banco Central Europeu sem as competências para ser um emprestador, um prestamista de último recurso, e, simultaneamente, a ausência de um verdadeiro Ministério das Finanças, vamos chamar-lhe assim, que tivesse a capacidade e a competência também de tomar verdadeiras decisões de política monetária e, por exemplo, do ponto de vista prático, realizar atos tão simples, tão necessários e tão difíceis simultaneamente como a emissão de euro-obrigações debaixo do suporte ou com o suporte do conjunto dos Estados-membros da União. A União Bancária surge como uma possibilidade de solução destas fragilidades da arquitetura institucional após a crise, porque após a crise há um conjunto de aspectos que resultam exacerbados, como seja o aumento significativo da dívida pública em diversos dos Estados-membros, a acumulação dos desequilíbrios macroeconómicos, que aliás referia, e principalmente as interligações perversas e negativas entre o risco soberano, por um lado, e o risco do sistema financeiro, por outro. Esta ideia de união bancária como solução, já teremos a oportunidade, com certeza, de discutir mais aprofundadamente, tem virtualidades, mas também tem perigos e eventuais perversões, mas, em qualquer dos casos, a união bancária carece, para a sua concretização, da implantação de 3 pilares. Por um lado, a existência de um mecanismo de supervisão único, liderado pelo Banco Central Europeu, que parece que já temos, e eu depois explicarei melhor a parte do parece, um mecanismo de resolução único, ou seja, mecanismo que permita acudir às situações de bancos em dificuldade, no sentido de os salvar, recuperar, ou, se for o caso, de ajudar à sua falência de modo organizado, e um mecanismo de garantia dos depósitos indispensável para a confiança na estabilidade do sistema. As dificuldades que têm existido no desenvolvimento e concretização desta união bancária com estes 3 pilares, porque sem estes 3 pilares ela, de facto, constitui um objetivo que não é atingido, as dificuldades que têm existido impedem designadamente que se resolva este problema da tal interdependência entre risco soberano e risco do sistema financeiro, o que faz com que, relativamente aos países que se encontram numa situação económica mais frágil e que designadamente têm na sua dívida pública o resultado negativo das ajudas que tiveram que dar
a bancos que têm a sede nos seus territórios, como é o caso de Portugal, mas como é talvez principalmente o caso da Irlanda e de Espanha. A inexistência deste mecanismo impede que esta situação se resolva, sendo certo que a concretização da União Bancária poderá não passar necessariamente pela resolução retroativa deste tipo de situações, caso em que Portugal e os outros países em situação mais frágil poderão contar com um mecanismo útil para o futuro, mas não poderão ver esse mecanismo ajudar a resolver problemas que foram criados no passado. E, portanto, nestes termos, a nossa Ministra das Finanças tem, de facto, razão quando refere que a União Bancária é necessária e que o atraso no processo está a prejudicar os países que se confrontam de forma mais intensa com este tipo de problemas. E porquê é que o Mecanismo Único de Supervisão parece já... O Mecanismo Único de Supervisão parece existir, não é certo que exista, porque ele vai ter que ser testado na prática, vai ser testado em relação a um número muito reduzido de bancos no sistema bancário europeu. A avaliação que é feita é da existência de cerca de 6 mil bancos na zona euro. O mecanismo de supervisão vai incidir sobre cerca de 150, enfim, 200 bancos no máximo, o que significa que há uma quantidade muito grande de bancos que vão ficar fora do mecanismo de supervisão único. E o facto de esses bancos ficarem de fora, essencialmente por razões de um critério quantitativo, e, portanto, por serem bancos de menor dimensão, não parece um critério suficientemente sólido, porque quer no caso irlandês, quer no caso espanhol, nós percebemos que bancos de menor dimensão podem contribuir para situações de risco sistémico igualmente importante. Acresce a isso que o Banco Central Europeu vai, pela primeira vez, e portanto sem uma experiência prévia anterior, liderar um processo deste tipo, ainda que com a ajuda dos supervisores nacionais, e portanto há aqui uma ausência de experiência. Vai existir um processo de aprendizagem que comporta riscos, inclusivamente, para o próprio Banco Central Europeu, porque se resultar desta supervisão e dos mecanismos de controle que vão ser concretizados, a identificação de problemas num determinado número de bancos, que depois não sejam suscetíveis de ser resolvidos porque continuam a inexistir os outros pilares da União Bancária, designadamente um mecanismo de resolução suficientemente apto, isso pode, em última análise, pôr em causa a própria credibilidade do Banco Central Europeu para o futuro, o que seria absolutamente dramático para a União Europeia e para a zona euro neste momento, porque o Banco Central Europeu, de alguma forma, tem sido um garante de estabilidade em relação à moeda única e, por essa via, também um garante, o que não deixa de ser estranho, de alguma estabilidade política relativamente à zona euro. Hoje termina precisamente o caso da publicação e da consulta pública do projeto de regulamentação do Mecanismo Único de Supervisão. Consultou este projeto de regulamentação? Consultei uma versão que não tenho a certeza se é de facto a versão final e que de facto induz este resultado, ou seja, um número de bancos a serem supervisionados dentro deste mecanismo relativamente reduzido. Eu diria que há algum acréscimo de confusão relativamente àquilo que possa ser a participação de bancos de Estados-membros e de bancos fora de Estados-membros. Talvez uma confusão que tivesse sido... podia ter sido evitada, ou seja, poder-se estabilizar primeiro o mecanismo e depois discutir-se a eventual entrada de bancos que estejam fora da zona euro. E depois uma outra conclusão a que se chega rapidamente é que com os critérios que estão estabelecidos, por exemplo, a maior parte dos bancos franceses estarão incluídos nessa supervisão. Uma parte muito grande de bancos alemães não estarão, designadamente os bancos alemães regionais de menor dimensão, e a ser assim um incentivo
para que a Alemanha depois contribua ativamente para o mecanismo de resolução, e o mesmo se passa, por exemplo, com a Holanda e com a Finlândia, o incentivo para esse contributo mais ativo é menor, porque a partir do momento em que a Alemanha consegue que, com os critérios que estão em causa, os seus bancos regionais de menor dimensão não estejam abrangidos pelo mecanismo, e, portanto, de alguma forma estejam fora deste âmbito de aplicação e concretização da União Bancária, depois, naturalmente, o incentivo para contribuir ativamente e financeiramente para os restantes mecanismos diminui. Professores, este mecanismo único de supervisão começa a entrar em prática em novembro de 2014. Será seguramente uma espécie de, como dizia o Abel Sequeira, uma espécie de teste. E vamos ver como é que corre, não é? E seguramente há muita coisa para mudar depois de novembro de 2014, consoante a atuação deste mecanismo. Eu diria que, se me permitisse só para enquadrarmos porque é que a União Bancária existe, a União Bancária existe porque houve uma das razões para resolver o problema do rating dos bancos cair ao mesmo tempo que o rating soberano caía nos países e que nos levou, de facto, inicialmente nos países da periferia a uma situação difícil no sistema financeiro. A União Bancária aparece para resolver esse tema e para nivelar a supervisão. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E, portanto, o principal problema que nós tínhamos era ter dentro da União Monetária uma moeda única e, contudo, os bancos, se tivessem exatamente a mesma performance em dois países diferentes, em que o rating desses países fosse diferente, os bancos também teriam ratings diferentes. E foi esse tema que teve que ser resolvido. Relativamente à implementação da União Bancária, como a Sra. Ministra tem muita razão numa coisa, basicamente a mensagem que deu em Dublin ontem foi despachem-se. E um dos temas que está em cima da mesa e que a professora Elisa Ferreira, que tem feito um trabalho brilhante em termos da União Bancária e da estabilidade financeira, que é um trabalho que aliás é bastante ignorado em Portugal e que vocês deviam cobrir melhor em termos da comunicação social, é a grande discussão que existe entre o Conselho e o Parlamento em termos de qual deve ser a estrutura do organismo que vai tomar a decisão numa noite, quando houver um banco que tenha um problema, porque é basicamente numa noite que estamos a falar, para o banco abrir no dia a seguir, às 8h30 da manhã, sem termos filas à porta dos bancos. E a discussão aí, neste momento, a posição do Conselho é de que é uma comissão com 23 ou 24 pessoas, que são basicamente um representante de cada Ministério das Finanças da zona euro, mais 4 elementos do Banco Central Europeu e mais o chair da Comissão. Não se vê como é que é possível 24 pessoas, numa noite, juntarem-se todos no mesmo sítio e irem tomar uma decisão sobre como se vai salvar um banco. A posição do Parlamento Europeu é que essa Comissão deve ser muito mais reduzida para ser ágil nas decisões que vai tomar. Portanto, esse é o tema que a Sra. Ministra se referia. E essa discussão duvida-se, inclusivamente, que esteja pronta quando terminar este mandato deste Parlamento Europeu. E esse é um problema. Relativamente a começar em novembro, nisto também é preciso sermos um pouco práticos, que é e realistas. O tema da União Bancária começou a ser tratado em finais de 2012, quando a decisão é tomada. E tem os 3 ou quase 4 ângulos, porque é um quarto ângulo, que é o que se chama o livro único de supervisão, que é todos os bancos da zona euro vão ser supervisionados dentro desse critério. Mas os tais 130 bancos que vão ser supervisionados, porque já existe a lista publicada, e são exatamente 130, o critério não podia ser, não era viável em termos práticos, na minha opinião, não era viável em termos práticos aplicar a supervisão a partir do BCE, mesmo com a ajuda dos NCAs, que são as autoridades nacionais, portanto, ou os bancos centrais, ou a autoridade de supervisão, porque é bom que se diga que a autoridade de supervisão não coincide com os bancos centrais em todos os países. A Inglaterra é uma autoridade diferente, portanto, em vários países é diferente.
não era viável, em termos práticos, implementar a supervisão de 6 mil bancos no espaço de um ano. Porque os diretores-gerais, os 4 diretores-gerais do Sistema Único de Supervisão foram nomeados em janeiro, a meados de janeiro. Os 8 diretores-gerais adjuntos que os vão ajudar ainda nem sequer foram nomeados e estamos no princípio de março. A estrutura vai ter cerca de 2 mil pessoas no BCE. Portanto, é uma estrutura pesadíssima. A estrutura que existe, e existe também a colaboração, e já foram pessoas das várias autoridades de supervisão, e de Portugal foram várias, que já são quadros, hoje em dia, do BCE, já estão hoje em Frankfurt. Portanto, o que eu digo é, apesar da pressa, e a Sra. Ministra tem toda a razão naquilo, não penso que fosse viável, em termos práticos, implementar um sistema de supervisão para supervisionar os 6 mil bancos. E depois há um pequeno stress entre França e Alemanha sobre o sistema. Isto é, um defende que devem ser os bancos todos e França defende que devem ser os bancos todos e a Alemanha defende que não devem ser. Mas, só para complementar o que o Abel referiu, também se deve dizer que dos países da zona euro há os ativos que vão ser cobertos em termos de supervisão, isto é, as responsabilidades dos bancos que vão ser cobertas em termos de supervisão são 85% dos ativos da zona euro. 85%, em termos matemáticos e estatísticos, nós já estamos a cobrir uma parte substancial dos sistemas financeiros. Já estamos a cobrir. Por outro lado, em cada país estabeleceu-se um patamar que são 30 mil milhões, que é o patamar a partir do qual o banco tem que ser obrigatoriamente supervisionado. Os 30 milhões em Portugal apanha os 4 maiores bancos, à exceção do Santander, que está dentro desse patamar, só para dar um exemplo, para as pessoas perceberem onde é que está o foco, mas o Santander, pela forma como o sistema está montado, é supervisionado a partir de Espanha, portanto, a partir do sítio onde tem a sua sede. E, por outro lado, se houver um país em que este critério dos 30 mil milhões não for atingido, os 3 maiores bancos de todos os países da zona euro têm que ser estão incluídos na lista dos 130 bancos. Essa lista dos 130, só para explicar a diferença entre os 150 e os 130, é que há um outro processo a correr, que é todos os países da União Europeia podem tomar a decisão de aderir ao Sistema Único de Supervisão. E esse processo é um processo que está a correr. E, portanto, há outros 3 países de que as pessoas falam pouco, que é a Dinamarca, a Bulgária e a Letónia, que têm a sua moeda, que não é o euro, mas está quase que, está pegged, como se diz em inglês, ligada à zona euro. Portanto, provavelmente esses 3 países também serão. Inglaterra, não acredito que venha a ser, porque a Inglaterra tem tido uma posição, muito diferente e muito crítica em todo este processo, mas eu diria o target é 4 de novembro deste ano, então é extraordinariamente apertado. Neste momento, o que está a decorrer já são as propostas, que é um processo que eu não sei se a Eduarda se devo falar agora, que é a avaliação dos ativos, a avaliação qualitativa dos ativos dos bancos, okay? Que é o AQR, o Quality Assets Review, que é assim que se chama, que é a revisão da qualidade dos ativos. E isso vai obrigar a tomar determinadas decisões em todos os países. E é um tema que provavelmente nós íamos falar, porque esse processo já se iniciou. A segunda fase deste processo são os testes de stress que se devem estar a iniciar no final do primeiro semestre. Portanto, o processo está a rolar. Eu estou convencido que com grande esforço, porque vai ser um esforço muito grande, mas com a ajuda, porque não podemos esquecer que está montado um sistema de supervisão na Europa, dos bancos centrais. O que se quer é mudar a forma como os bancos são supervisionados, porque o paradigma mudou e os bancos e as entidades de supervisão, os bancos centrais e entidades de supervisão, e as entidades de supervisão, o sistema de supervisão que existia, provou-se com esta crise que não funciona, ou que não funcionou como devia funcionar. Vamos já continuar esta conversa. Seguimos agora para um curto intervalo. Até já.
A Fora de Série é a revista para os nossos leitores que são também fora de série. Todos os meses com um diário económico, sempre com conceitos de excelência, topo e luxo. Esta sexta-feira, não perca a edição da Fora de Série de março, dedicada à moda Primavera-Verão 2014. Somos fora de série e vamos continuar a sê-lo com o Diário Económico. Diário Económico. Não perca nas bancas, de segunda a sexta, o líder na informação económica. Diário Económico. Está onde você decide. Todos os dias, no ETV, há Assembleia Geral. No primeiro trimestre do ano foram entregues 2.300 imóveis aos bancos. Os temas em destaque no mundo da economia são debatidos por especialistas num fórum aberto e interativo, em que os telespectadores são também convocados a participar. Assembleia Geral, todos os dias, às 17h10, no ETV. Nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecer. Aquela época social que usava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo à segunda parte desta Comissão Executiva. Taufik, já deixámos aqui muito claro tudo como o que é e como vai funcionar, em parte, este mecanismo único de supervisão e também a União Bancária. Importa saber que impacto é que esta União Bancária terá no futuro do euro. Terá um impacto, com certeza, se for bem conseguida, mas antes de responder a esta pergunta, eu gostaria de fazer dois pequenos comentários sobre algumas das observações aqui formuladas. Primeiro, relativamente ao número de bancos que vão ser, o número de bancos que vai ser supervisionado, os tais 130. Evidente que os 130 têm um peso acima dos 80% em termos de ativos financeiros e, de facto, já são representativos do sistema na Europa, mas não deixa de criar alguma preocupação quanto a seguir ao desvio de um conjunto de atividades destes mesmos bancos para bancos que não estão a ser diretamente supervisionados e que podem, como foi referido aqui, ter um efeito, um impacto sistémico dentro de algumas economias, como a economia portuguesa ou espanhola, por exemplo. Em segundo lugar, julgo que a União Europeia, e neste caso o Banco Central Europeu, está confrontado também com um problema de meios. Como fazer para supervisionar 6.000 bancos. Por isso que ele reduz a 130 também, além da divergência que existiu inicialmente entre a Alemanha e a própria França. Porque, segundo uma determinada estimativa, são necessários qualquer coisa como 770 supervisores para pôr o sistema a funcionar. E supervisores séniores de grande gabarito, de grande experiência na matéria, e por isso não é fácil encontrar esses 770 até a data do arranque em novembro do mecanismo único de supervisão. Por isso que eu acho que é um aspecto também na ter em linha de conta para tentar interpretar e perceber um pouco porque é que vamos por um determinado caminho e não vamos por outro. Além de mais, fiscalizar 6.000 bancos a cargo do próprio Banco Central Europeu é uma coisa que sempre incomoda os alemães, porque vão ser os principais a participar no custo de uma operação deste tipo, sabendo também que o que se exige deste novo mecanismo também é a recapitalização direta de alguns bancos que possam estar em dificuldade e, como foi também dito aqui, retirar aos países individualmente um encargo de terem que recorrer aos mercados ou recorrerem na fontes de resgate para financiar os seus bancos em dificuldades. E isto também incomoda imenso a própria Alemanha. Segundo comentário que gostaria de fazer é relativamente às divergências que existem relativamente ao funcionamento do modelo dentro do espaço europeu, nomeadamente entre o Parlamento Europeu e o próprio Conselho, porque o Parlamento Europeu exige
basicamente duas coisas. Primeiro, exige que seja uma parte ativa no processo decisório e que a decisão, por exemplo, de atribuição de um determinado valor para a operacionalização do sistema não seja meramente uma decisão intergovernamental e que seja também uma decisão onde o Parlamento Europeu tem um direito de resposta e de opinião e, eventualmente, até um direito de veto relativamente à efetivação do próprio processo. E, em segundo lugar, relativamente ao timing no qual estes mesmos fundos vão ser implementados. Portanto, de acordo com aquilo que se perspectiva, levar 10 anos para pôr 50 mil milhões de euros a funcionar para eventualmente resolver os problemas das falências dos bancos é algo para o Parlamento Europeu extremamente longo e que tem a acontecer muito mais depressa, e não sei se também o valor de 50 mil milhões que está a ser falado não será muito reduzido face às necessidades previsionais. Terceiro comentário que gostaria de fazer é relativamente à credibilidade do Banco Central Europeu. Hoje estamos a julgar nitidamente a credibilidade do Banco Central Europeu. E se o Banco Central Europeu, por um motivo ou outro, perder a sua credibilidade, julgo que pode ser, e isto também responde parcialmente à sua pergunta inicial, pode ser o início do fim do euro. E por isso não faz sentido absolutamente nenhum nos encaminhamos por cenários que podem, de uma forma ou outra, pôr em causa a credibilidade do euro. E confesso que eu estou muito mais preocupado com a questão que está neste momento a decorrer, o problema que está em discussão entre o Tribunal Constitucional Alemão e o Tribunal Europeu relativamente ao OMT, que é o mecanismo que o Mário Draghi encontrou numa determinada fase onde havia uma grande pressão sobre as taxas de juros pelos mercados para acalmar os mercados e resolver o problema do endividamento, parcialmente o problema do endividamento de alguns países da União Europeia, que neste momento, de uma forma, eu diria, quase maliciosa, o Tribunal Constitucional Alemão, que não concordava, digamos, com este mecanismo da compra das dívidas soberanas no mercado secundário, passou o problema para o Tribunal Europeu para poder se pronunciar. E, no fundo, é encostar um pouco à Europa relativamente a uma decisão que foi sempre recusada pelo próprio Banco Central Alemão. E qualquer que seja a decisão do Tribunal Europeu, o que é que vai acontecer? O Tribunal Alemão vai negar, digamos, em nome do direito constitucional alemão, por o facto da Europa não ser uma Europa federal, não há razão nenhuma para que uma decisão tomada a um determinado nível sobrepõe aquilo que está escrito na própria Constituição alemã. E, de facto, se realmente o OMT for retirado como um instrumento de ação do próprio Banco Central Europeu, isto vai contribuir, certamente, para não só reduzir a margem de manobra do Banco Central Europeu, mas reduzir também a sua credibilidade. Por outro lado, mesmo imaginando que a solução seja uma solução de consenso, porque provavelmente o problema da Alemanha também está relativamente ao caráter ilimitado do Banco Central Europeu poder intervir no mercado secundário, mesmo se nós reduzimos esta margem de manobra do Banco Central Europeu, significa que o Banco Central Europeu vai ficar sempre dependente daquilo que poderá se decidir a nível do Bundesbank. Mais uma vez, isto vai dar um sinal extremamente negativo para o mercado, a mostrar que o Banco Central Europeu não tem grande influência. Por isso que, como também disse na minha intervenção inicial, a União Bancária, o mecanismo único de supervisão é importante, mas não é suficiente, para que há outros aspectos que estão tão importantes como a própria União Bancária, que podem influenciar o futuro do euro, a começar por a situação intrínseca de cada país membro, de acordo com os seus problemas orçamentais, dos seus problemas de rácio de dívida externa. E, aliás, na semana passada apareceram notícias relativamente à situação francesa, que está a preocupar imenso todos os atores envolvidos neste mesmo processo, porque, no fundo, uma coisa é criar um programa de assistência económica e financeira para países como a Irlanda,
Portugal e acessoriamente Espanha, porque foi uma questão apenas para recapitalizar um conjunto de bancos espanhóis. Outra coisa é ir ao socorro de uma economia, da segunda economia europeia, como é a França, ou até terceira, como é a Itália. E por isso, se realmente houver uma derrapagem significativa a este nível, o futuro, confesso, da moeda única estará muito em causa. E daí que a questão, com certeza, da união bancária é importante, mas temos que relativizar. Abel, tem esta visão também? Ou mais otimista? Eu acho que esta nossa conversa é muito interessante porque, por entre aquilo que vamos esclarecendo, entrevê-se que, se calhar, existem outros objetivos para a União Bancária, para além daqueles que já referimos. É evidente que a União Bancária tem como objetivos imediatos resolver um problema de arquitetura institucional da União Económica e Monetária e resolver um problema de interdependência negativa entre risco soberano e risco do sistema financeiro. Mas, se calhar, existiriam outras formas, outros procedimentos, outros mecanismos de conseguir chegar ao mesmo resultado. É por isso que não existe um consenso? É também por isso que não existe um consenso, mas é se calhar mais porque se entrevê que existe também aqui uma razão para tentar que seja o Banco Central Europeu a ter este papel, e essa razão pode passar por uma menor confiança naquilo que é o relacionamento entre os supervisores nacionais e os maiores bancos com sede no país em questão. Menor confiança que, por exemplo, no caso português e no caso da atual supervisão feita pelo Banco de Portugal, é claramente injusta, mas que se percebe que, relativamente ao passado, de facto, podem existir dúvidas legítimas sobre se a supervisão em Portugal ou em outros países era realizada da forma mais consistente. E, por outro lado, o outro aspecto que se entrevê, mas que normalmente é menos discutido, é este, em última instância, se tal for necessário, o Banco Central Europeu terá de atuar como prestamista de último recurso. Ou seja, em termos práticos, terá de ser o Banco Central Europeu a emprestar o dinheiro que permitirá resolver os problemas de crise que surjam em relação aos bancos. E, naturalmente, o Banco Central Europeu, se vai ter esse papel, quer saber previamente quais são as condições em que se encontram os bancos. É evidente que provavelmente seria difícil olhar através dessa lupa específica do Banco Central Europeu para os 6.000 bancos e, portanto, este ponto de partida dos 130 bancos, que correspondem aos tais 85% de ativos, faz sentido como ponto de partida, sendo certo que a lista é flexível. Os restantes critérios farão com que ela possa aumentar ou diminuir e, por exemplo, no caso português, para além dos 4 maiores bancos e do Santander Tota, temos também a inclusão do BANIF, porque um dos critérios que resultam da regulamentação é que as instituições com financiamento público direto pelos mecanismos de estabilidade e, portanto, o critério qualitativo também estejam incluídas neste tipo de supervisão. E, portanto, no fundo, são estes outros dois aspectos, ou seja, o facto de se querer transferir para o Banco Central Europeu parte daquilo que é o trabalho de supervisão que era realizado pelos reguladores e supervisores nacionais. E, por outro lado, o facto de se perceber que esta informação e esta transparência acrescida perante o Banco Central Europeu tem a ver com o seu papel de prestamista final, são estes aspectos que, no fundo, depois originam e criam a semente para as divergências, quer quanto ao modelo de funcionamento e a questão de saber quem é que vai tomar a decisão e, portanto, a necessidade de ter um comitê ou uma direção ou um conselho suficientemente ágil e eficiente, e eu acrescentaria, e não necessariamente constituído por razões de geografia ou de nacionalidade, mas necessariamente constituído por razões de competência, porque as decisões serão sempre difíceis e a competência será aí absolutamente indispensável para que elas possam ser as melhores possíveis. E, portanto, este tipo de problemas, como seja o caso da constituição e composição do próprio Conselho,
como sejam as questões relacionadas com o funcionamento posterior do mecanismo de resolução, são aquelas que, traduzindo-se em termos muito práticos em financiamento, em dinheiro, em custos, acabam por, e também em poder, não podemos deixar de lado essa questão, acabam por conduzir às divergências entre os vários Estados-membros envolvidos na discussão e que depois contaminam também, naturalmente, aquilo que é a discussão entre a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o próprio Conselho. Professor, em dezembro de 2013, o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, disse que o acordo que então se chegou sobre a União Bancária foi o maior erro jamais feito na resolução da crise. Uma opinião que, aliás, também foi partilhada pela eurodeputada Elisa Ferreira. Estas questões, já falámos aqui, entre a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu foram sempre quase divergentes, não é? E isso também dificulta este acordo tão esperado, pelo menos para maio, que é o mês das eleições europeias, e que provavelmente até essa data não vai ter um consenso. Ver, o ser o maior erro, eu sinceramente não ouvi essa afirmação e, portanto, não sei em que contexto é que ela foi proferida. O statement, a afirmação feita sem eu perceber o enquadramento, eu não estou de acordo com ela, porque acho que a União Bancária é uma boa contribuição para que o euro se mantenha. Eu já tive mais preocupações do que o Taufik tem relativamente ao euro. Já estivemos, de facto, até Mário Draghi ser Presidente do Banco Central Europeu, que eu digo sempre que é a pessoa a quem nós devemos ter o euro hoje, porque se o Presidente do Banco Central Europeu, na minha opinião, continuasse a ser o Jean-Claude Trichet, já não havia euro na Europa e teríamos um problema muito sério, porque Jean-Claude Trichet, na minha opinião, os franceses nessa altura fizeram um jogo muito colado à Alemanha como se estivessem a gerir a situação e todos nos lembramos do Presidente Sarkozy permanentemente ao lado da Sra. Merkel em tudo o que era televisão e jornais e afinal França, como o Abel dizia há pouco, tinha problemas gravíssimos e aliás a 13 de janeiro de 2012, sexta-feira 13 de janeiro de 2012, quando é feito o downgrading de uma série de países na Europa, incluindo França e Áustria, é que a Europa acorda para que o problema do euro não era um problema da periferia ou dos países da periferia somente. Era um tema, e Mário Draghi diz isso muito bem logo na altura, é um tema transversal à zona euro. Porque havia também ali... nas grandes economias. Claramente. Portanto, a União Bancária, no meu ponto de vista, vem resolver um tema de uma supervisão, de uma supervisão bancária, independentemente do que o Abel se referiu relativamente à supervisão atual do Banco de Portugal, com o que eu concordo, e também concordo com o passado, a supervisão bancária era uma supervisão, para quem trabalhou em auditoria algum dia na vida, que nós chamávamos de controle remoto. Era uma supervisão bancária muito baseada na confiança entre o supervisor e os bancos, e o sistema financeiro. E o tema que ao longo do tempo, com o que aconteceu no sistema financeiro, provavelmente já o sistema financeiro, como se provou, não era verdadeiro para com os supervisores, que continuavam a confiar que uma auditoria de controle remoto, isto é, fazê-lo ao longe sem lá estar, hoje temos dentro dos bancos, dentro do BCP, dentro do Banco Espírito Santo, de uma parte substancial dos bancos, os supervisores estão lá sentados dentro dos gabinetes, realmente a fazer uma supervisão, a olharem para os papéis todos os dias. Isso não acontecia antigamente em nenhum país. E, portanto, a União Bancária, o que é? É um passo. Eu entendo que são precisos 770 supervisores séniores. Eu não conhecia o número. São 2.000 pessoas que vão ser postas. Mas não podemos esquecer que o Sistema Único está a ser montado em colaboração com as autoridades nacionais de supervisão. Portanto, não é nada que está a começar do zero. As autoridades nacionais de supervisão têm fornecido quadros ao Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, o tema de não vir a funcionar
o sistema de supervisão, é um risco extremo que podemos pôr em cima da mesa, mas se isso acontecer, nós temos então um problema bem maior e eu estou crente que o Sistema Único de Supervisão Bancária, com as dificuldades todas e os desafios que tem desafios grandes e tem dificuldades de implementação, para além do que o Abel refere relativamente aos outros pilares da União Bancária, que é o sistema de resolução, eu acho que é Duarte, temos que terminar. Então, quer dizer alguma coisa muito rapidamente? Só um aspecto que inicialmente estava em cima da mesa, que deixou de estar, é a separação entre a atividade do banco de depósito e um banco de investimento, não é? Por isso, porque muitas vezes os problemas dos bancos não vêm da parte, digamos, da gestão bancária normal, mas vêm no que se refere aos fundos de investimento. É isto que criou o problema sistémico na crise que se iniciou em 2008. E se houvesse uma separação entre bancos de investimento por um lado e bancos de depósito de negócios do outro lado, muito provavelmente a questão seria muito mais facilitada, até em termos de prevenção de risco. Vamos seguramente acompanhar este tema. Hoje fica por aqui, Comissão Executiva. Na segunda-feira estamos de volta. Volto também. Até lá.